A santa paz de Deus, Irmandade. Para você que vai acompanhar daqui um pouquinho a palavra que Deus tem mandado, nós gostaríamos de passar para todo o povo de Deus os nossos dados bancários para você que tem desejo de fazer sua oferta, sua coleta, seu dízimo e contribuir para a expansão do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa conta é no Banco Bradesco, agência 1382, conta corrente 037 5530, dígito 4, em nome da Congregação Cristã Apostólica. E a nossa chave do Pix é alfaville@ccacristã.org.br. Tenho certeza que Deus retribuirá em muitas bênçãos na vida de todos nós. Boa palavra, Deus que abençoe, Deus seja louvado. Santo é o nome do Senhor. O Senhor nos traz sua palavra no livro de a epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, na igreja de Filipos. Aos Filipenses, capítulo 4. Do verso 1 ao 9. Aos Filipenses, capítulo 4, do verso 1 ao 9. Glória a Deus. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, a minha alegria e coroa estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Évodia e rogo a Sítique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho e com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que verdadeiramente, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude ou algum louvor, nisso pensai. O que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Só até aqui, irmãos. Amém. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Mais uma palavra que o Senhor nos manda de ensino, de sabedoria, de louvor, de gratidão. Paulo, Saulo da igreja de Filipos, com algumas recomendações. Sabemos que nem sempre ele podia estar junto deles. Sabemos que nem todas as vezes ele estava livre. Umas vezes ele estava em viagem para outro lugar. Outras vezes estava preso em cadeias. Outras vezes estava preso na sua própria casa, preso em domicílio.
Mas enfim, ele nunca deixava de escrever cartas para os seus cooperadores, as suas cooperadoras, evangelistas do Senhor, que se alegrassem, irmãos, que a alegria dele era ver o povo servindo a Deus. A alegria dele era que os servos de Deus se ajudassem uns aos outros. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. As mulheres cooperavam no auxílio ao Evangelho. As mulheres já eram usadas por Deus e ainda continuam sendo usadas por Deus e continuarão sendo usadas por Deus. E o Senhor dava a Paulo que pedisse aos irmãos que a ajudassem, que todos os irmãos trabalhassem em equidade, que a sua equidade fosse notória a todos os homens. Equidade. Glória a Jesus. Bendito o nome do Senhor. É diferente de igualdade. Igualdade é tratar todos da mesma forma. Irmãos, uma forma é feita para fazer pão e bolo. Uma forma tem que haver igualdade, né? Tem que haver mesmo tamanho ali, só que só na largura, porque para cima cada bolo cresce de uma forma e depende muito da massa que usou, dos ingredientes que colocou nela. Então, na parte de baixo, ela cresce com igualdade, porque ela foi feita dentro de um quadrado, dentro de uma redoma. Não é as irmãs que fazem bastante bolo, os irmãos também, mas as irmãs que fazem bastante bolo sabem disso. Porém, a parte de cima, ela cresce com equidade. O que é equidade? Embaixo tem as medidas certas da igualdade, certo? Em cima não tem como, porque ela cresce livre, ela cresce aberta. Vai depender do calor, vai depender da quantidade de ovos, da quantidade de farinha, enfim, eu não sou um boleiro. Mas percebe-se que o bolo, às vezes o bolo sai perfeito, redondinho ou quadradinho, tamanho exato, tamanho em cima, tamanho embaixo, aquelas confeiteiras profissionais, mede aquela coisa maravilhosa. Sai aí, o bolo ficou na igualdade em cima e igualdade embaixo. Mas geralmente acontece com o bolo a equidade na parte de cima. O que é a equidade? A equidade é cada parte tem seu tamanho, tem a sua altura, tem a sua forma. Estar na equidade significa respeitar a possibilidade, respeitar a capacidade, respeitar a altura de cada um. Estar em igualdade é colocar todo mundo igual. Por exemplo, eu pegar todos do meu tamanho e colocar nesta altura aqui, seria equidade. Os irmãos maiores, colocar ali embaixo. Tem irmãos que são grandes, e se eles ficarem aqui do meu lado, eles ficarão do meu tamanho. Isso é equidade. Só que um pequenininho, se for assim, não, tem que ser todo mundo igual. Daí coloca todo mundo lá embaixo, vai haver uma grande diferença, né? Porque tem os maiores e outros menores. E os grandes se sobressairão, e os menores ficarão mais apagados, não é? Então, quando eu quero tratar todos com equidade, eu deixo os grandões aqui, da minha direção, e coloco os pequenininhos aqui. E se tiver menor do que eu, a gente coloca uma cadeirinha para ele ficar da minha altura, para que nós possamos ser todos iguais, da mesma altura diante de Deus. Isto é equidade. E Paulo dizia aqui, seja a vossa equidade notória a todos os homens, ou seja, sejam todos no mesmo tamanho, do mesmo nível, que ninguém seja maior do que o outro. Glória ao nome do Senhor.
porque a vinda do Senhor está próxima. Glória a Jesus. Não estejais inquietos por alguma coisa, antes a vossa petição seja em tudo diante de Deus conhecida pela oração, pelas súplicas, mas com ações de graças. Ou seja, peçam a Deus. Peçam em oração, orem uns pelos outros, mas agradeçam a Deus por aquilo que você já recebeu. Agradeça a Deus pela alma que já obedeceu a palavra. Agradeça a Deus pela alma que saiu das garras do inimigo. Agradeça a Deus porque o som do evangelho já soou pela terra através desse vaso que é você. Agradeça a Deus porque Deus já te usou como um vaso na sua presença. Irmão e também irmã, não apenas peça, não seja um ouvinte pedinte, mas seja um ouvinte agradecido, seja um ouvinte que além de pedir, ele fala: Senhor, eu estou te pedindo, abençoa aquela família que eu visitei, mas eu te dou graça, Senhor, porque ela permitiu que eu a visitasse. Glória ao nome do Senhor. Senhor, eu estou te pedindo, Senhor, me ajuda a pagar esse carro, mas eu te dou graça porque tu já preparou de eu comprar esse carro. Glória ao nome do Senhor. Senhor, eu te peço, Senhor, me ajuda a ser um crente mais fiel, mas Senhor, eu te agradeço porque até agora aqui eu vim pela tua mão. Glória a Deus. Senhor, eu te peço, coloca a minha casa em ordem, Senhor, ajuda a minha casa a entrar na linha, mas Senhor, eu te agradeço porque até agora eu consegui levar a minha casa do jeitinho que ela é, da forma que ela é. Glória a Deus nas alturas. Irmãos, será que você não está querendo que todos na sua casa entrem no caminho da igualdade, irmãos? Que todos sejam iguais a você? Glória ao nome do Senhor. A mãe quer que o filho seja igual a ela. O pai quer que o filho seja igual a ele. O cooperador quer que o jovem, quer que o irmão seja igual a ele na fidelidade, na consagração, na reverência. O ancião quer que seja igual a igreja seja igual a ele. Aleluia. Quando nem ele consegue enxergar as fraquezas que há nele. O pastor quer que a igreja siga, aleluia, como suas ovelhinhas, mas nem ele consegue enxergar o erro que ele carrega. O bispo quer que a sua igreja seja, aleluia, uma igreja da maneira que ele ensina, mas às vezes nem ele consegue andar dentro dos seus próprios ensinamentos. Isso não é igualdade, irmãos, isso é desigualdade. Glória ao nome do Senhor, porque bendito seja o nome do Senhor. A desigualdade é diferente da igualdade, diferente da equidade, porque a desigualdade, irmãos, é dar para um, aleluia, e negar para o outro, ou então você poder ajudar um e você não ajudar, você só ajudar um porque você gosta dele e não ajudar o outro porque você não gosta dele. Isso é desigualdade. Desigualdade, irmão, você ter uma casona e o outro morar na favela. Isso é desigualdade, não é culpa sua, bendito, mas é desigualdade. Igualdade seria todos morando na mesma mansão ou todos morando na mesma favela. Equidade, glória, irmãos, Deus deu isso agora, eu não esperava pregar isso, nem me preparei para pregar isso. Equidade, glória ao nome do Senhor, é o que pode morar na mansão e o que pode e o que não pode, aceitar que não pode ele morar aonde Deus o preparar. Glória ao nome do Senhor. Equidade é o que mora na mansão, respeitar o que mora na favela. Aleluia. Equidade é o que mora na favela, respeitar o que mora na mansão, respeitar que cada um Deus abençoou de uma forma, mas não importa onde quer que você more, que Jesus Cristo habite no teu coração. Se é na mansão, que haja glória na tua vida. Se é num casebre, que haja glória na tua vida. Se é numa comunidade, que Deus esteja na tua casinha simples. Se é na cidade, que Deus esteja na cidade. Se é no campo, que Deus esteja no campo. Aleluia. A equidade é cada um respeitar o seu lugar, respeitar a sua altura, respeitar as suas posses. Aleluia. Equidade, irmãos, é não querer que alguém que mora na cidade, aleluia, viva no campo e aceite e saiba viver no campo como aquele que mora no campo, aleluia. Ou então aquele que mora no campo vai trazê-lo para a cidade e querendo que ele se comporte como alguém que mora na cidade. Equidade é um respeitar a realidade do outro. Bendito, se você é forte, fica forte, mas não queira que o teu filho seja igual a você, uma cópia autêntica sua. Respeite as diferenças, respeite a diferença do teu irmão, respeita a diferença do teu irmão, respeita as crenças que ele carrega com ele. Isto é equidade. Glória ao nome do Senhor.
Senhor, que a sua equidade seja notória diante dessa terra, que não haja desigualdade e que não haja, bendito seja o nome do Senhor, aleluia, uma igualdade forçada, uma igualdade mascarada, aleluia. Na minha igreja todos são iguais. Não, se todos são iguais, se todos são homogêneos, então tem coisa errada. Que haja heterogeneidade na nossa vida, que haja o respeito nas diferenças nos dons, nas diferenças na firmeza, na experiência da compreensão da palavra. Nem todo mundo entende isso aqui da mesma forma, mas que haja compreensão na minha e na tua vida, que nós possamos entender que cada um compreendeu a graça de uma maneira, cada um compreendeu a escritura de uma forma. Respeite a diferença do teu irmão. Se ele gosta de andar do jeito que ele anda, respeita. Se ela gosta de andar do jeito que ela anda, respeita. Ah, mas a minha igreja proíbe, então fica você na tua igreja. Não se intrometa na igreja do outro, não se intrometa na doutrina do outro, não se intrometa da forma que o outro entendeu a graça. Se você entendeu de uma forma, respeite o que entendeu de outra forma. Se você pensa de um jeito, respeita o pensamento do outro, seja do teu tamanho, se você é grande, se você é pequeno. Se você precisar subir um degrau, suba num degrau, mas sempre sabendo que depois que você descer no degrau, você vai ficar mais baixo. E se você é grande e precisar falar com um pequeno, se abaixe para falar com ele. Aleluia. Ou seja, aleluia, o nome do Senhor. Entenda que tem coisas que você precisa baixar. Ainda que você seja sábio, ainda que você seja estudado, ainda que você tenha diplomas, você tem que ser humilde. Aleluia. Para entender quem ainda não atingiu a sabedoria, a inteligência que você atingiu. Não seja prepotente nem arrogante. Sejamos humildes, irmão e irmã, porque na humildade Deus nos exaltará. Deus exaltará o simples e exaltará o sábio. Deus exaltará o pobre, mas também exaltará o rico. Deus exaltará o crentão, mas exaltará também o fraquinho. Deus pode abater esse crentão e levantar o fraquinho. E Deus pode também, irmão, porque uma coisa não é igual a outra. Você pode ser, glória ao nome do Senhor, aleluia, você pode ser o que você for para Deus. Deus quer o teu coração. Não é porque você se apresenta como um grandão, um crentão, que você de fato é um crentão. E não é porque também você é rico que você tem que, aleluia, o nome do Senhor, andar como um pobre, por não se humilhar o outro irmão. Não é isso, irmão, que Deus está dizendo. E porque tem muita gente que é pobre, tem muita gente que é humilde, aleluia, o nome do Senhor, na sua casa, nas suas vestes, na sua aparência, mas o coração é arrogante, é grande, é soberbo, é prepotente. E tem muita gente que é rica e o coração é simples, é humilde. Está vendo a diferença? O Senhor não quer isso, o Senhor quer a igualdade. O Senhor quer a equidade, a igualdade de todos se tratar igual, e a equidade de cada um ficar na sua altura, mas um enxergando o outro e um respeitando o outro, e Deus estando acima de tudo e nos abençoará. É a palavra. Eu queria, irmãos, que todo mundo entendesse a palavra da forma que eu entendi. Pode ser que você não entenda a palavra, irmãos, porque eu prego um pouco rápido, mas depois vocês voltam lá com calma, escuta a palavra de novo. Nem todo dia a palavra vai ser aquilo que você quer ouvir. Nem todo dia a palavra está falando especificamente com você, mas a palavra fala com todos nós. Dentro de cada ponto da nossa vida, ela vai nos orientando. É isso que Deus quer de todos nós. Guarde a palavra, Deus seja louvado. Amém. Oremos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus. Bendito ao Senhor. Nosso eterno Deus e bom Pai, no nome consagrado de Jesus, mais uma vez se encontramos ao final de um culto, onde Tu nos abençoou nos hinos, mandou, Senhor eterno, a Tua virtude nos nossos corações, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, porque Tu tem abençoado nós em tudo, na primeira oração, ali nos anúncios, e mandaste a Tua palavra, Senhor eterno, à igreja de Filipos, Senhor eterno, falando a respeito, Senhor eterno, das nossas diferenças, das nossas igualdades e das nossas desigualdades. Senhor eterno, dá a graça da Tua igreja a compreender, Senhor eterno, que tem que respeitar o desigual, que tem que ser igual em alguns momentos, e que tem que respeitar a equidade, Senhor eterno, aleluia, e que a equidade está, Senhor eterno, em cada um, Senhor eterno, se adequar à sua realidade, à sua necessidade, à sua capacidade física, moral e espiritual, que ninguém tem que ser do tamanho de ninguém, Senhor eterno, que às vezes precisamos subir e às vezes precisamos descer, mas que em tudo Jesus Cristo esteja no nosso caminho, esteja no nosso coração. Nunca seremos iguais, só seremos
seremos iguais nesta terra, nunca seremos iguais. Seremos iguais no dia que tu nos tirar desta terra, nos colocar um corpo incorruptíveis. Aí seremos igual ao Mestre. Glória ao nome do Senhor. Mas por enquanto teremos diferenças, Senhor. E teremos, Senhor eterno, interpretações diferentes. Teremos visões diferentes. Teremos dons diferentes. Teremos sabedoria diferente. Mas cada um no seu lugar, na sua altura e nas suas condições. Bendito Senhor, te damos graças por tudo. No nome consagrado de Jesus, teu Filho, bendito eternamente. Amém. Glória a Deus. Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos cantar.